dia. Bom dia. Que vocês tenham uma abençoada semana. Hoje eu vou dividir o palco com uma outra pessoa que vai contar um pouco da sua história aqui em Copato. E que vocês tragam com bastante energia aí, uma pessoa que está conosco há muitos anos, né? Ulisses Soares. O Ulisses, ele tem uma história muito bonita dentro da nossa organização. O Ulisses Soares não é o Ulisses Kozuka. Então, por que ele tem uma história diferente? Eu gostaria que muitos de vocês talvez não conheçam a história dele. Muitos que aqui são jovens na empresa vai conhecer um pouquinho da história dele. E que eu quero mostrar para vocês também, que agora a organização, a empresa está nas mãos dos jovens, né, dos sucessores, que uma oportunidade de carreira e de crescer, ela não depende só da empresa. Na minha opinião, ela depende de 99% da sua capacidade, em qualquer empresa que você esteja trabalhando. E o Ulisses é uma história assim. O Ulisses, ele vai contar a história dele, mas o Ulisses começou dentro da empresa numa das funções de início dentro de uma empresa. Ele conseguiu galgar. Claro que não foi tão fácil. Vai contar um pouquinho da história dele. Todo grande profissional, todo grande líder, ele tem que enfrentar o problema de frente e conseguir superá-lo. E assim, Ulisses, ele conseguiu o meu respeito dentro da organização por ter essa capacidade de suportar a pressão e também passar esses grandes obstáculos que passou na vida dele. Ulisses, a palavra é sua. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro, a satisfação estar aqui com cada um de vocês. Eu participo muito pouco desses encontros, porque sempre quando está acontecendo, na maioria das vezes eu estou viajando, eu estou saindo para viagem. E fiquei muito contente quando o Kozuka me chamou para que eu pudesse contar um pouquinho da minha história, para que vocês possam conhecer um pouquinho da história e quem que é o Ulisses Soares. Os mais antigos já conhecem, mas nós temos bastante pessoas novas aqui que não conhecem. Muitas pessoas até nem sabem que eu sou funcionário, até me confunde com distribuidor. Eu sempre só estou aqui, na maioria das vezes, nos encontros da escola. Tá? Então, eu entrei na Quincopato em 1997, para ser mais exato, no mês de julho. A Quincopato praticamente é o meu primeiro emprego. Antes disso, eu trabalhei numa contabilidade, eu era do setor de cobranças e dentro da Quincopato eu tinha um primo de sangue meu, que trabalhava de office boy dentro da Quincopato. E eu já estava querendo sair dessa contabilidade. Para vocês terem uma ideia, na época eu estava cursando curso de educação física e estava já querendo sair dessa contabilidade. Foi quando o meu tio é descendente de japonês, casado com a minha tia. Eu não sou japonês, mas ele é descendente, e o filho dele trabalhava junto aqui em Quincopato. Para vocês terem a ideia, esse meu tio, ele tinha uma amizade muito grande com os donos da Quincopato, o seu Kozuka, outras pessoas que faziam parte do grupo da Quincopato. E meu tio, ele foi o dono da agência de emprego que fornecia os funcionários na época da Nikkei. O nome do meu tio era Hélio, hoje ele já faleceu. E ele falou para mim que tinha uma vaga dentro da Quincopato, quando eu estava com licença, eu não queria entrar. Então eu entrei em julho de 1997 na Quincopato para fazer a função de
office boy da empresa. Na época, se eu não me engano, eu estava com 19, 20 anos, mais ou menos, e comecei a trabalhar como office boy. Na época que eu entrei, mesmo trabalhando como office boy, o meu salário ele era um pouco maior do que eu ganhava na contabilidade. Então isso acabou compensando e eu continuei cursando aí o curso de Educação Física. Só que quando eu entrei na Quincopato, eu não era funcionário direto, eu entrei direto pela agência do meu tio. E eu trabalhei mais ou menos um ano pela agência do meu tio como office boy. E eu fazia o trabalho que todo mundo pensa que era office boy. Ia ao banco, ia pagar as contas dos proprietários da empresa, ia pagar a conta da empresa, ia fazer algum serviço que precisava fora. E aquilo me incomodava. Eu não gostava, eu queria crescer dentro da empresa. E tem uma situação bastante engraçada. De vez em quando, nós começamos a trabalhar, foi na cidade de São Bernardo. Então nós trabalhávamos perto do centro, então para almoçar era muito fácil. Você andava 1 a 2 quadras, já tinha bastante restaurante. Depois de mais ou menos 6 a 7 meses, a fábrica, o escritório da empresa, ela mudou para a cidade de Diadema, onde era Nikkei, que os mais antigos aqui conhecem. Então já era uma área que era na periferia e ficava bastante longe os restaurantes para a gente ir almoçar e comer e fazer um lanche, tinha só uma padaria na frente. Então o que nós fazíamos? Na hora do almoço, eu preparava tudo pelo período da manhã, os bancos que eu ia fazer, e na hora do almoço eu ia almoçar. Nós pegava carona com o Cozuca, pegava carona com outros funcionários que tinham carro, na época eu não tinha carro ainda. E um dia desses eu peguei carona com o Cozuca, que só estava eu e ele. Eu lembro até hoje, ele tinha uma F1000 azul ainda, Cozuca. E nós estávamos dentro do carro e ele conversando comigo, né? Quem conhece o Cozuca sabe quando ele está junto com você, ele gosta de fazer algumas perguntas, gosta de conversar. E ele me perguntou se eu estava gostando em trabalhar na Quincopato. E eu não podia falar que eu não gostava de trabalhar de office boy, pagava meu salário. E eu falei para ele, não, seu Cozuca, estou adorando trabalhar na Quincopato. Só que o senhor vai me ver mais feliz o dia que o senhor deixar eu trabalhar de terno e gravata igual o senhor. E aquilo bateu na cabeça dele e ele não me respondeu assim na hora, não, vou te colocar. Continua fazendo o que você está fazendo, porque um dia eu vou te dar uma chance. E eu acho que aquilo ficou batendo na cabeça do Cozuca, porque alguém que trabalhava como office boy, para vocês terem uma ideia, na época era o Cozuca, junto com uma outra pessoa que fazia parte do nosso grupo, que viajava. Esse trabalho que eu faço hoje de viajar era ele, só que tinha uma dificuldade muito maior. Por quê? Não era tão fácil viajar de avião ou tão barato de viajar de avião como hoje. Então, várias e várias vezes, eu via o Cozuca pegando aquela Fotondome, que nós conhecemos, na época era a Fotondome 1, e ele tinha uma mala de couro, ele pegava numa alça e outra pessoa pegava em outra alça, e eles desciam na rodoviária, desciam no aeroporto e iam caminhando. E aquilo me chamava a atenção. Por quê? Pelo respeito que as pessoas de fora tinham pela figura do Cozuca, pela figura que fazia esses treinamentos. Então aquilo começou a me chamar a atenção. Então foi quando eu falei para ele, olha, eu gostaria de um dia ter a oportunidade de trabalhar de terno e gravata. E depois desse ocorrido, eu trabalhei mais 3 meses como office boy. E ele me deu uma oportunidade de entrar junto ao departamento comercial. Então, dentro do departamento comercial da empresa, tinha a responsável pelo departamento financeiro, que era uma moça chamada Sayuri, tinha uma outra moça chamada Claudete, que era responsável pelo departamento de vendas, pela emissão dos pedidos, e eu entrei como auxiliar dessa Claudete. E foi bem interessante, principalmente para quem trabalha no comercial, eu atendia muito japoneses, pessoas de descendência. E no início essas pessoas não queriam falar comigo, porque eu era um estranho. Então, quando eu ia ligar para essas pessoas,
o japonês, o Tanaka, esse público japonês, eles não queriam falar comigo. Não, eu quero falar com a Claudete, não consegue falar o Hélio, quero falar com a dona Claudete. Aí eu fui aos pouquinhos até ganhar a confiança desse pessoal. Então aí eu comecei a trabalhar junto com a Claudete, auxiliando ela, comecei a ter esse contato maior com o distribuidor e consegui ir aos pouquinhos pegando o respeito. Tanto é que quando eu saí no futuro dessa área do departamento comercial e comecei a ir para a área de treinamento, os japoneses que falavam comigo não queriam falar com as outras pessoas. Sérgio Sal, Alberto, por quê? Porque eles gostavam, já tinham pegado afinidade e respeito pelo trabalho que eu fazia dentro do departamento comercial. E tem uma parte bastante interessante. A nossa empresa, o nosso escritório, ele estava em Diadema. Então lá em Diadema tinha eu que trabalhava no comercial, tinha uma moça chamada Claudete, tinha essa outra moça chamada Sayuri, aí tinha um menino lá que ajudava, que começou a fazer o serviço de banco, e tinha mais algumas pessoas que ajudavam lá. E eu já estava vendo um buchicho que o escritório de Diadema ele ia mudar para Sorocaba. Por quê? Porque a indústria já estava localizada aqui. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, puxa, vai mudar para lá, você mandar ele embora. E aí, o que eu vou fazer? Essa minha carreira que está começando, eu estou conseguindo alcançar, eu não vou dar sequência nessa empresa. Foi quando eu chamei o Kozuka de lado pela uma segunda vez e falei, Kozuka, vocês vão para Sorocaba? Fiz assim nele, vocês vão. Se o senhor for, você vai me levar, porque eu não vou ficar aqui não. Você precisa me levar para lá. Aí ele olhou para mim assim, tá bom, não esquenta a cabeça, quando a gente for, a gente vai ver o que dá para fazer. Então eu fui a única pessoa, porque o Fabrício, ele trabalhava numa outra empresa, mas eu fui a única pessoa que trabalhava no escritório de São Paulo, da Kenkopato, que veio junto para Sorocaba. Imagina, eu vim de Sorocaba, sou filho único, todo mundo me conhece aqui, algumas pessoas acham que eu sou meio fresquinho, né? Sou filho único, cheguei aqui com esse cabeção, aí tinha Jones, tinha Ilson, só gente que gosta de tirar o saco de todo mundo. Imagina, quando eu cheguei aqui, que cabeção a Ilson Jones fazia comigo? Eles praticamente me excluíam, porque eu estava vindo de São Paulo, uma vez o cabeção chegou para mim e falou assim, o cabeção Jones, eu não vou contar nada para você não, eu acho que você está pegando as informações para passar para os donos da empresa. Eu falei, pelo amor de Deus, não. Aí que eu comecei a me enturmar com ele, e quantas vezes eu dormi na sua casa, cabeção? A gente ia para o bar de final de semana, porque a minha casa ainda era em São Paulo, eu morava aqui, aí uma vez por mês eu ficava aqui em Sorocaba. Aí eu ia sexta-feira pro bar, o Cabeção, o Chicão, que era nosso amigo, né, Chicão? Ficava até meia-noite, 1h no bar, aí ia pra casa, dormia na casa do Cabeção e ainda passava mal lá de madrugada. Ela não é, Cabeção? Passava mal mesmo, a ex-esposa do Cabeção cuidava de mim. Ia dormir na casa do Tobias também. Então eu comecei a ter uma afinidade muito maior junto com os funcionários também, junto com o pessoal da produção. Então, recadinho para vocês, eu não sou chato não, viu? Aqui de vez em quando eu tô meio nervosinho, mas eu sou uma pessoa bacana, tá? Eu sou uma pessoa bacana até que conheço. Então aí foi quando eu cheguei em Sorocaba. E comecei a desenvolver esse trabalho e já tinha uma afinidade muito grande com os distribuidores, só que eu ainda não estava contente. Por quê? Eu não queria trabalhar interno. Aí o Kozuka ainda continuava viajando e ele trouxe o Takashi para fazer esse trabalho de viagem. E de vez em quando sobrava uma vaguinha no carro para mim, eu ia junto. Vamos lá, carregava a mala do Kozuka e carregava a mala do Takashi. Quantas e quantas vezes
o Kozuka pediu, Ulisses, vai no carro pegar meu terno, Ulisses, pega a mala, faz isso. Eu participava desses shurenkais que nós fazemos hoje, eu era a pessoa responsável, ficar lá atrás cuidando dos produtos, para não sumir produto, mas sempre sumia. Sempre dava para sumir, catálogo, essas coisas, não dava para... Era muito distribuidor isso daí. Então eu fazia esse trabalho. Aí teve uma certa oportunidade que o Kozuka também veio, aí já foi junto com o Renato também, que eles me deram a oportunidade de eu entrar para a área de treinamento. Então eu fui viajar, uma dessas viagens estava eu e o Takashi e o Renato, e o Renato perguntou o que eu gostaria de fazer dentro do treinamento. Aí eu falei, olha, a área que eu gostaria de desenvolver dentro do treinamento seria a fototerapia e o magnetismo. Só que eu não consigo fazer ainda, eu não sei falar sobre isso. Aí eles me perguntaram, o que você acha que você consegue fazer? Na época, nós tínhamos acabado de implantar uma financeira. Aí eu falei, eu consigo fazer o treinamento da financeira, explicar como preencher a ficha, que não levava mais que 10 minutos, mas eu já estava lá na frente. E quando eu ia na frente, até hoje, eu fico muito nervoso, aí eu preciso ouvir uma música, mas dá aquele frio na barriga. E eu comecei fazendo isso aos pouquinhos. Aí comecei a viajar com o Kozuka, comecei a viajar com o Renato, comecei a viajar com o Takashi, até que eu entrei dentro da escola que todo mundo conhece aqui, que é a Escola de Treinadores. Isso foi o maior divisor de águas dentro da minha formação profissional dentro da Quinto Pato. Por quê? Quando eu entrei para a Escola de Treinadores, foi aonde eu comecei a conhecer um pouquinho mais dos treinamentos. O que eu tinha que fazer, o que eu não podia fazer. Para vocês terem uma ideia, quando eu ia fazer treinamento, imagina, o Kozuka, seu Kozuka já 30, 40 anos já de experiência nessa de treinamento, e eu lá, um dia de experiência. O Kozuka sentava lá no final, eu palestrando aqui, ou tentando palestrar na época, e o Kozuka anotando lá todos os pontos negativos. Não tinha ponto positivo, era só um ponto negativo. Ó, você falou isso, você falou isso. Quando eu acabava, eu saía daqui mó feliz. Puxa, fiz a palestra, tinha 50 pessoas lá. E aí, Kozuka, o que o senhor achou? Aí ele mostrava a agenda assim, só com um ponto negativo para mim. Eu falei, puxa vida. Mas era para quê? Para o meu crescimento, para o crescimento de quem está aqui. Por quê? Aqueles erros que ele apontava, eu podia cometer outros, mas aqueles erros que estavam ali a gente acabava corrigindo. Então, a escola de treinadores, ela foi um grande divisor de águas na minha formação profissional, porque através dela ela me deu um norte, e hoje, como vocês sabem, eu viajo pelo Brasil e dou treinamento para várias e várias pessoas. E tem também uma passagem que me marcou muito, que foi dezembro de 2010. A empresa, na época, estava tendo um crescimento muito grande, e eu sempre fui considerado pelos distribuidores, pela diretoria, um ótimo auxiliar. Ou seja, eu ia viajar com o Kozuka, eu pegava a mala dele como ninguém. Ninguém sabia pegar a mala dele como eu. Eu ia cuidar dos produtos, vixe, eu fazia organizado, eu ia receber do distribuidor, antes do distribuidor fazer o pedido, já estava cobrando dele. Era um ótimo auxiliar. Só que aí eles começaram a me dar novas oportunidades, que eu teria que ir para frente mesmo. E eu teria que tomar algumas decisões, é lógico, consultando eles, eu teria que ter uma rede, ou seja, pegar e fazer o distribuidor vender e dar sequência. Foi quando eu comecei a ir para Cuiabá, quando eu comecei a ir para Brasília. E o que aconteceu? Meu trabalho não rendia. Ou seja, quando eu estava naquela região, o negócio ia maravilhosamente bem. Quando eu pisava aqui em Sorocaba, ninguém mais vendia. O distribuidor, pelo meu jeito, começou a ser muito dependente de mim. E todo final de ano a gente faz uma avaliação do trabalho que foi feito. E nós fizemos, estava o Kozuka, estava o Takashi, estava o Renato, e os três desceram a linha de mim, 2010.
E o Renato usou essas palavras: Ulisses, olha, ou você vira a chave. O que é virar a chave? Ou você deixa de pensar apenas como um colaborador e se torna um líder, ou 2011, ou eu vou ter que te mudar de função, ou você vai ser mandado embora. Falou com essas palavras para mim. Por quê? Aí eu falei para ele, mas mudar de função, eu não vou trabalhar na produção, já estou trabalhando aqui. É a mesma coisa que pegar uma pessoa da produção de uma vez e jogar aqui. Eu falei, não. Se não der certo, você me manda embora. E eu saí dessa reunião, eu saí chateado, saí xingando os três. Não vou falar o que eu falei, mas eu saí xingando. Esses já pobres, eu falei, Maria, me matando. Aí surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar em Belém. Não tinha ninguém, nenhum distribuidor praticamente, uma pessoa que nós conhecíamos. E o Renato falou, Ulisses, ó, sua última oportunidade, ou vai ou racha. Aí, então vai. Aí ele comprou a passagem, eu fui para lá e eu comecei a formar, comecei a criar uma técnica que por muito tempo só eu fazia, que era a captação de distribuidores da concorrência. Comecei a pegar todo o conhecimento, porque como eu trabalho interno, conhecia muito da parte da produção, conhecia muito dos pontos positivos que a Quincopato tem e principalmente dos nossos pontos negativos. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar na internet quais eram os nossos concorrentes, quais eram os seus pontos positivos e principalmente quais eram os seus pontos negativos. E quando eu comecei a sentar com o distribuidor da concorrência, o que eu fazia? Levava os nossos pontos positivos e quando eu ia falar com eles, só trabalhava em cima dos pontos negativos da empresa que eles têm. Por quê? Todo mundo tem alguma reclamação de alguma coisa. Foi quando eu comecei a trazer distribuidores. E para vocês terem uma ideia, no final de 2011 nós fomos fazer a avaliação. Novamente nós fizemos a avaliação e a rede de Belém foi a rede que mais vendia dentro da Quincopato na época. E tinha o maior número de distribuidores. Aí então eu tive novamente essa oportunidade e graças a Deus, dessa vez ela conseguiu encaixar e eu consegui virar a chave. Foi depois daí que os distribuidores da maioria das redes, a qual me conhece, começam a ter respeito pela minha pessoa e pelo trabalho que eu acabo fazendo. Principalmente o pessoal do comercial, não sei se o financeiro tem acesso, sempre quando eu estou viajando eu procuro fazer vídeos com os distribuidores, vídeos que eu vou na venda. Hoje eu gosto, me aperfeiçoei em fazer venda do produto, sou um bom vendedor. Modéstia à parte, eu posso falar que eu sou um bom vendedor, porque eu criei algumas técnicas para fazer essa parte de fechamento e também trazer distribuidores da concorrência. Então hoje eu tenho muitas pessoas a qual depende indiretamente do meu trabalho, a qual eu auxilio, que tem um respeito, que me reconhece como líder, tá? E eu gostaria de deixar um recado aqui para vocês, essa parte de líder. Eu já ouvi algumas pessoas falar que o líder nasce com isso, a pessoa já nasce líder. Eu acho isso a maior mentira do mundo. Eu acho que cada um de nós tem essa liderança dentro de si. Cada um de nós, em algum momento da vida, a gente tem que pegar rédeas de uma determinada situação. Isso é liderança. E eu fui moldado a ser isso. Hoje eu me considero um líder, hoje tem pessoas que me consideram líder, mas se vocês me pegam há 10, 15 anos atrás, eu não conseguiria estar aqui. Eu era aquela pessoa que na classe eu ia apresentar um trabalho, quando você está na escola, eu começava a dar risada e não saía nada. Entendeu? Hoje, por isso que eu falo, a escola de treinadores, ela me moldou para que eu conseguisse desenvolver esse trabalho de liderança. Eu tenho certeza e acho que isso está dando muito certo isso daí. Tanto é que eu estou fazendo 22 anos de Quincopato. Muito bem, Ulisses. Uma salva de palmas aqui.
vamos abrir para 3 perguntas, Ulisses. Eu vou repetir a pergunta para vocês novamente, se quiser, porque nós estamos sem microfone para vocês, e também por causa do nosso áudio. Qual foi a sua dificuldade na sua mudança de Diadema a Sorocaba? Eu vou repetir a pergunta. O Vadinho está fazendo a pergunta para o Ulisses. Qual que foi a dificuldade que ele teve da mudança de São Bernardo, que ele foi que morou, né, para Sorocaba? Eu sou filho único. Sempre, algumas pessoas brincam que eu fui criado pela avó. Eu falei, não, pela minha mãe, viu? Eu soltava a pipa no ventilador, não. Tinha uma favelinha no fundo da minha casa, né? Eu soltava a pipa lá. Mas eu sempre fui filho único e todo mundo sabe que a mãe, né? E foi a primeira vez que eu estava saindo da minha casa em si. Então eu passava a semana trabalhando aqui e nos finais de semana, na maioria das vezes, eu acabava voltando para São Bernardo. A maior dificuldade que eu tive foi que no início, quando eu vim para cá, eu não gostava de Sorocaba. Por quê? Eu sentia muita saudade da minha mãe, do meu pai, mas principalmente eu achava Sorocaba uma cidade muito parada, comparado aonde eu nasci, que era São Bernardo do Campo. Porque tinha meus amigos, todo final de semana eu estava saindo, e isso acabou dificultando um pouco isso daí. Então, a maior dificuldade que eu tive quando eu mudei foi a saudade e essa adaptação em si à cidade, à maneira de vida de Sorocaba. Hoje eu amo Sorocaba, hoje eu não saio mais daqui. Sim. Esses 22 anos de Kikokaku, você pensou em desistir em algum momento que você teve dificuldades? A pergunta da Elisângela. A pergunta da Elisângela é se esses 22 anos que você teve, claro, várias dificuldades, né? Mas pensou em desistir? Umas 10 vezes. Já tive. A gente, querendo ou não, todos nós vivemos hoje num mundo capitalista. A gente precisa trazer resultado. A mesma coisa eu, a mesma coisa o Takashi. Há o investimento da empresa nessas nossas viagens e ninguém me controla a minha vida lá. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que um dia eu esteja mal e eu fique lá dentro do hotel o dia inteiro assistindo TV. Não tem como o seu Kozuko, o Renato, o Fabrício, o Takashi, algum de vocês saber que eu estou fazendo isso. Só que a gente precisa trazer esses resultados. E nós sempre fazemos os nossos Benkyokai, alguns Benkyokais bastante estressantes. E de vez em quando havia e há algumas cobranças, algumas vezes a gente acha injusta, outras vezes já acha justa, porque nós somos seres humanos, nós nunca estamos felizes com tudo. E já pensei sim, esse caso de 2011 aí, quando eu tive esse Benkyokai antes de eu ir para Belém, foi uma delas. Quando eu vim de de São Bernardo para cá, foi outra delas. Quando eu briguei com o Cláudio, viu, Cláudio? Avisar o Cláudio também, já briguei muito com o Cláudio aqui, todo mundo sabe o jeito do Cláudio. Já briguei também, também foi uma dessas, já saí chorando, escondido, de raiva mesmo, por algum acontecido. Então já pensei algumas vezes em desistir, mas o que eu sempre faço? Eu pego um fone de ouvido, ouço uma música, sou católico, né? Eu vou rezar, ou vou orar, vou pedir um pouquinho de calma, depois as coisas se tranquilizam, aí você vê o que está acontecendo e graças a Deus até hoje eu não desisti. Pode ter certeza que eu vou me aposentar. Uma vez eu ouvi do Gustavo, ele não ter crescido muito perto do pai por causa dessas viagens que o Zuka falou. Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque ele sentiu muita falta. O que você faz para compensar a sua ausência com o seu filho? O que eu tenho que fazer? Isso também é uma das coisas que de vez em quando você está
determinada região, aí você tem aquele momento que você não está com o distribuidor, quando você está no hotel, e vem, bate a saudade. Então você pega o meu filho, quando nasceu, no início aí, você tem aquele período, aí eu peguei férias, fiquei um bom tempo quando ele nasceu, então ele se aproximou muito de mim, então tinha vezes que ele vinha no meu colo, não queria ir nem no colo para me expor, aquilo para mim era a maior realização da vida, porque eu achava que meu filho gostava mais de mim. Só que aí eu comecei a viajar, e hoje, se você vai lá na minha casa, na hora da farra, da brincadeira, de jogar bola, ele vem comigo. Mas na hora do aperto, na hora que se machuca, ele não quer nem saber do pai. Ele vai junto com a mãe, então ele tem uma proximidade muito maior com a mãe do que o pai, porque passa mais tempo com a mãe, né? E o que eu procuro fazer? Antigamente era um pouco mais difícil, porque eu viajava também nos finais de semana. E nesse ano de 2018, nós fizemos um acordo entre eu, Takashi e Fabrício, que nós deixaremos o final de semana para a família. Então, quando eu estou os finais de semana em casa ou estou de folga também, eu procuro passar o maior tempo possível com o meu filho. E até um pouco difícil, porque você sabe que criança é manhosa. De vez em quando ele te pede alguma coisa, você sabe que você não pode dar, porque se a mãe vir, ela vai brigar e você tem que dar por baixo dos panos, né? Para agradar ao filho. Porque é uma maneira errada, mas é uma maneira que a gente acha que vai compensar de alguma forma. Então essa parte é uma parte bastante difícil, ficar longe assim do meu filho. Mas também quando a gente volta de viagem, que ele vem correndo abraçar, que ele vem contando o que ele fez na escola, o gol que ele fez lá no campinho, isso não tem preço, isso é uma satisfação muito grande. Porque ouvindo o Ulisses falar aqui, ele fala que um ponto que foi o divisor de água da vida dele foi a escola. Ulisses, eu vou pedir para você um outro dia que você estiver em Sorocaba, você lembra que nós temos aqui na escola uma pauta chamada Eu e a Escola? Sim. Eu e a Escola é todas as pessoas que entraram para a escola, então ele conta uma história. O que aconteceu com ele, a escola, foi feito por escrito e assinado, e ele tem um livro encadernado de toda a história dos treinadores. E ele me chamou a atenção quando ele falou desse ponto. Eu acho interessante vocês saberem esse momento. Então eu vou solicitar para ele fazer, o Fabrício fazer, o Cláudio também tem, o Takashi. As pessoas que aqui estão dentro da escola, que são colaboradores, eu vou pedir para eles voltar mais uma vez para contar. Eu vou ler o meu também, que também tem o Gustavo, o Lucas, o Bruno, o Renato, porque como é um momento importante da vida dele, e na verdade a escola foi uma criação daqui no Brasil. Ela não veio do Japão, essa escola. Ela foi criada aqui no Brasil. E você tem uma ideia, nem eu que fiz parte da fundação dessa escola tinha assim a noção do tamanho dessa escola e o que ela mexeu na vida das pessoas. Foi ouvindo esse depoimento, porque como entrou muitas pessoas novas na escola, eles tiveram que voltar para ler o passado. E eu estava sentado ouvindo e o quanto isso mudou a vida das pessoas. E é importante para as pessoas. Eu achei bacana, Ulisses, você falar disso, e agora, aqui nesse momento, me despertou isso. Então eu vou te mandar um outro áudio mais no futuro, quando estiver chegando mais próximo desses eventos da escola, da fundação da escola. Aí eu trago para você falar, porque foi em 2005 a fundação, eu estou falando agora de 2001. Ok? Muito obrigado, pessoal. Obrigado.